É um lance que, acredito eu, que entre pelo menos os especialistas que até agora nós trocamos uma ideia, que debatemos, na ESPN 100% consideram que não houve a penalidade, né? Que não houve a falta que foi assinalada pelo Flávio. Para mim, o que existe? O Arboleda realmente abre essa perna para o lado, mas claramente, e aí se a gente for fazer um frame a frame, como a gente costuma dizer, né? O Vitor, ele projeta o corpo e começa a sua queda muito antes do contato. Torcedor do São Paulo, terça-feira de tensão no SPFC após aí ser, pessoal, prejudicado pela arbitragem aqui, especialista analisa o lance, pessoal, e traz o veredito aqui, bate o martelo aí se foi pênalti ou não. Pessoal, nos apoia deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo, participe, deixe seu comentário se você acha que foi pênalti ou não. Na minha opinião, não foi pênalti. Deixe seu feedback, seu comentário, vamos lá, sem enrolação, direto ao vídeo. Vamos falar de arbitragem, do lance em si. Solta a vinheta. Vamos lá com o Leonardo Gaciba. E aí, meu parceiro, tudo bem? Pra você, eu tô pensando aqui no mundo do Flávio Rodrigues de Souza nesta noite, porque realmente é difícil. É um lance que, acredito eu, que entre pelo menos os especialistas que até agora nós trocamos uma ideia, que debatemos, na ESPN 100% consideram que não houve a penalidade, né? Que não houve a falta que foi assinalada pelo Flávio. Para mim, o que existe? O Arboleda realmente abre essa perna para o lado, mas claramente, e aí se a gente for fazer um frame a frame, como a gente costuma dizer, né? O Vitor, ele projeta o corpo e começa a sua queda muito antes do contato. E esse contato ele é provocado pelo próprio Vitor, né? E uma coisa do que eu tenho muito comigo dentro das minhas análises e dentro de quando eu apitava futebol, né? A gente costuma dizer que o campo fala, né? Veja a reação logo em seguida do próprio Vitor Roque, né? O Vitor, logo que ele cai, ele levanta para prosseguir na jogada, né? E ele se surpreende ao ouvir o apito do árbitro. Então, assim, para mim, uma decisão equivocada da arbitragem. Desde já, vou responder a pergunta, não ouvi os áudios do árbitro de vídeo, mas vou responder a pergunta que os dirigentes de São Paulo fizeram, onde estava o árbitro de vídeo. Provavelmente o árbitro de vídeo, dentro dos critérios orientados para a intervenção do árbitro de vídeo, o fato de existir contato físico foi o suficiente para ele não fazer a chamada para revisão à beira do campo. E aí, um outro fator que eu acho que a gente precisa dizer, né? O histórico do Flávio Souza com o árbitro de vídeo. O Flávio Souza é um dos árbitros que mais mantém as suas decisões quando vai à beira do campo. E todos os árbitros de vídeo já sabem disso. Se chamarem ele para um lance que teve contato físico, provavelmente ele voltaria com a penalidade também. Não sou vidente, mas as características e todas as estatísticas me mostram que o Flávio manteria sua decisão de campo se fosse chamada pelo árbitro de vídeo, mas para mim uma decisão completamente equivocada e um pênalti mal assinalado. Ele fala na hora, né, Gaciba? Fui eu que vi, eu que marquei, dá para ver pela leitura labial, né? Agora, o fato de ele ter apitado imediatamente, mesmo assim, o VAR poderia ter chamado. E a gente sabe, o VAR, conversei com a Renata Ruel mais cedo, o Simon também, como você disse, o nosso trio de arbitragem aqui na ESPN é unânime em dizer que não foi pênalti. E a gente falava, é claro que o objetivo do VAR é minimizar o erro. E a gente está vendo que todos os ex-árbitros, até agora, o UOL, por exemplo, publicou uma reportagem com 8 árbitros, todos falando que não foi pênalti. Então, quando é um lance assim, tão claro, na opinião dos ex-árbitros, dos analistas, o VAR poderia ter chamado, Gaciba, e mesmo com um apito do Flávio ali na hora? O apito do Flávio foi para marcar penalidade, então não tem problema nenhum. Até a bola entrar em jogo de novo, ele pode chamar ela, marcando logo em seguida da falta, ou bem depois, se ele tivesse marcado, não tem problema algum. Eu acho que a arbitragem como um todo, ela tem um problema muito sério de identificar o que é um erro claro e óbvio, né? E eu acho que nada mais do que... Eles acham que assim, tendo contato físico, um pênalti pode ser marcado e não é um erro claro. E não é isso. A gente está vendo aí por essa jogada mesmo, né? Essa jogada é praticamente um consenso entre todos os analistas. Eu não vi até agora ninguém
dizer que houve a penalidade, né? Até agora todos que eu ouvi, eu vi que não houve a penalidade. Então, a partir do momento que existe um consenso, para mim existe um erro claro e óbvio sendo praticado pela arbitragem, né? Foi até mostrado aquele ângulo invertido para ver se era um pênalti ou não, mas eu acho que aquele ângulo invertido fica mais claro ainda, que o Vitor ele dá uma trocada na passada e acaba ele fazendo o contato com o Arboleda, né, que já estava com aquele movimento, estava com aquela perna naquele local há muito tempo, e o fato do Vitor ter aberto a jogada para a direita, né, e ele acaba vindo em velocidade, que ele acaba tendo essa projeção com o Arboleda. Eu acho que ele não simulou, vou ser bem sincero. Prova disso que o jogador, quando simula, ele cai no chão, fica esticado no chão, né, metendo a mão na perna, e o Vitor levanta ele tenta levantar para começar a jogada de novo, e aí o Flávio apita e ele fica ajoelhado no chão, né? Mas eu acho que assim, esse é um problema muito sério da arbitragem para identificar o que é um erro claro e óbvio, né? O fato de ter contato físico não significa que a penalidade deve ser mantida, né? Nós já tivemos esse tipo de situação, Campeonato Brasileiro do ano passado, ano retrasado, a gente já teve várias situações que as orientações são dadas para que erros claros e óbvios sejam intervistos pelo árbitro de vídeo, né? Mas ainda esse sentido do que é um erro grande, claro, né, que será um consenso entre todos, eu acho que o árbitro de vídeo brasileiro como um todo ainda não conseguiu pegar esse conceito, mas repito, eu acho que as características do Flávio pesaram muito na decisão do árbitro de vídeo de não chamar ele à beira do campo. O Elton Serra tem uma pergunta para você, Gaciba. Gaciba, boa noite, um prazer falar com um amigo. É uma impressão, você falando isso, eu fiquei com essa impressão ainda maior, que o Flávio Rodrigues de Souza deve ser o árbitro que vai menos ao monitor, né, quando tem lances polêmicos de arbitragem, onde o VAR, teoricamente, faz a análise. O VAR ele respeita o estilo de cada árbitro, ou existe um protocolo que, se há um lance duvidoso, o árbitro é chamado e ele, entre aspas, é obrigado a ver o lance no vídeo e aí revisar ou então manter a decisão? Porque a impressão que fica realmente é que o Flávio Rodrigues de Souza deve ser o árbitro no futebol brasileiro que menos sofre interferência, digamos assim, do árbitro de vídeo. Normalmente a decisão de campo dele é mantida, né? Na verdade, o que aconteceu, né, Elton? Logo nas primeiras temporadas com o árbitro de vídeo, o Flávio era muito chamado à beira do campo. Em várias situações ele manteve a sua decisão de campo, e em muitas delas de forma equivocada, né? Então, mas aí acabou que o árbitro de vídeo começa a perceber, porque assim, se um árbitro de vídeo chamar um árbitro à beira do campo e ele voltar com a mesma decisão, só por aí já existe um erro, né? Ou do árbitro de vídeo chamar, ou do árbitro manter a sua decisão, né, a respeito da jogada. Então, acredito eu que por isso que o árbitro de vídeo acabou não chamando ele à beira do campo, por essa insistência nele em manter a sua decisão de campo. Parece que o árbitro de vídeo retira, né, a sua autoridade. E não é assim que a coisa funciona, né? O que a gente sabe é que hoje em dia o árbitro de vídeo está aí e tem que ser visto como um membro da equipe de arbitragem. Eu acho que isso é super importante, né? Nós tivemos uma chamada equivocada no Campeonato da Sua Terra aí, né? Agora esse final de semana, né? Que a gente acabou vendo uma expulsão absurda no jogo do Bahia do Jacuipense. Ficou apelidado como Peteleco, né? E acabou acontecendo um equívoco, porque o árbitro de vídeo acabou aumentando a sua linha de intervenção e chamando o árbitro à beira de campo numa jogada que não era de árbitro de vídeo, né? Então isso fica muito marcado, isso é muito debatido dentro do meio da arbitragem. Até onde o árbitro de vídeo pode entrar, né? E deve ser muito difícil assim dentro da cabine. Eu não fiz a situação só em treinamento, obviamente, né? Com cabine, assim, com jogo ao vivo, mas deve ser uma situação muito difícil para o árbitro de vídeo ter que dosar o que é um erro claro e óbvio. Particularmente, Gaciba falando, este é um jogo decisivo, onde um fica e o outro sai. Eu acho que o árbitro, na dúvida, deveria ter direito de olhar na beira do campo. O protocolo do árbitro de vídeo não permite isso, que lances duvidosos o árbitro vá na beira do campo para olhar, né? E aí é importante colocar para como todo mundo, o árbitro de vídeo, quando começou, nós tínhamos 83% das decisões mantidas. Quando o árbitro ia na beira do campo, ele só mudava em 17% as suas decisões, só em 17%. Hoje, isso aumentou para 92%.
O árbitro está mudando só em 8% das vezes. Então os árbitros de campo estão mantendo menos as suas decisões de campo, porque eu acredito que o árbitro de vídeo está chamando só em situações gigantescas. Mas muitas vezes o que acontece? Estão deixando passar erros claros e óbvios, e o que é mais importante para a arbitragem, né? Creio eu, é o nível de acerto alto. Isso é que é muito importante, que a decisão final seja uma decisão acertada, em especial em jogos eliminatórios como o que aconteceu hoje à noite. O Gaciba, então, deixa eu ver se eu entendi. Você fosse o árbitro de vídeo, você chamaria o Flávio para ver, porque eu acho que ao não chamar, as duas partes acabam errando. Acho que a parte do VAR seria chamar realmente. E da parte do Flávio, você acha que se ele fosse ao VAR, ainda assim, ele vendo as imagens, ele manteria a decisão, isso pelo estilo dele, né? Você acha que à noite, quando ele for ver, quando ele estiver vendo aqui o Sport Center, ele vai falar, não, acertei, tá todo mundo errado, eu que tô certo? Eu não posso ser evidente, né? O acho não entra em campo, né? Uma coisa eu posso te dizer, se eu fosse o árbitro de vídeo, com certeza ele iria à beira do campo. Se ele iria manter a sua decisão ou não, mas eu com certeza eu iria apertar o botão e sugerir revisão dentro da decisão dele, né? Eu acho que o árbitro de vídeo nesse momento tem que ser muito tranquilo e não ter até o receio de poder se colocar numa situação do árbitro manter sua decisão. Se ele tem a convicção que não houve a penalidade, se ele tem elementos, né? E eu acho que aí esses elementos que são importantes. O árbitro de vídeo tem ângulos que o árbitro de campo não consegue enxergar. E isso que o árbitro deve ter na sua mente. Não é feio mudar uma decisão sua de dentro do campo quando se olha no vídeo. Não existe nada de feio nisso. Porque a decisão tomada dentro do campo do jogo é tomada sob pressão, em alta velocidade, em menos de um segundo. É muito diferente de você ir à beira do campo e ver o que todo mundo está vendo em casa. Eu acho que essa é uma oportunidade que eu adoraria ter na minha carreira, né? Eu poder ver o que está todo mundo vendo em casa. Não sei se o Flávio manteria ou não a sua decisão. Eu, se fosse o árbitro de campo, mudaria ela, e se fosse árbitro de vídeo, chamaria ele para revisar a beira do campo. Eu já falei aqui, se eu fosse árbitro, eu iria com alguma frequência ao vídeo, mas eu acho difícil demais essa profissão. Mas realmente, acho que humildade é um fator importante para quem decide as coisas num jogo de futebol. Gaciba, muito obrigado, viu, amigo? Até a próxima. É um prazer, amigos. Um bom final de programa aí. Valeu, brigadão. Vamos lá, ao vivo, Allianz Parque. O Alisson tá falando agora, o meia São Paulino, São Paulo que se despede do Campeonato Paulista. Olha, como eu falei ali, né? Para deixar bem claro, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, a equipe deles não tem nada a ver, né? Dar os parabéns a eles até pela partida, né? Eu acho que não somente eles, mas a gente também. Quem assistiu de fora viu um grande jogo, né, das duas equipes. Mas o que pega é que o São Paulo está fora, né? Por causa de um erro. Como eu sempre falo, somos seres humanos, vamos errar. Mas quando você tem a oportunidade de corrigir o erro, né, as coisas elas podem, né, ficar mais fáceis, né? Ele tem pessoas em cima que pode chamar ele para revisar o lance, mas em nenhum momento, pelo que a gente viu aqui, ele foi chamado, né? Ele estava bem convicto do lance. E acaba que tira o nosso objetivo, que é chegar na final do Campeonato Paulista, né? Então isso nos deixa bastante chateado, até pela partida, até pelas circunstâncias que é vir jogar aqui, que é muito difícil, pela equipe do Palmeiras que é muito forte, e a gente chegar a jogar uma equipe muito parelha com eles. Então, né, agora não tem como lamentar, acho que a gente já falou que tinha que falar, o presidente já falou que tinha que falar, o clube já se impôs. Mas para que, né, as coisas elas possam também daqui para frente, né? Às vezes, num erro desse, juntar com os outros, né, companheiros dele ali de arbitragem para que eles possam tomar decisões melhores, já que tem a opção do VAR. Quando o atleta que erra é mais complicado, né? Porque não tem como você recorrer ao VAR. Quando você erra, você é cobrado por um erro seu individual e você acaba apanhando de todo mundo, né? Então acaba que no lance deles ali, eles têm a oportunidade de corrigir. Então a gente fica chateado por isso, mas dar os parabéns à equipe do Palmeiras que fez uma grande partida também. Alisson, teve ali até a batida do pênalti, uns 2 minutos e meio, 3 até, que vocês ficaram conversando muito com o Flávio. Ele justificou ali nessa conversa por que ele não foi ouvir o VAR? Ele falou, não me chamaram, por isso que eu tô convicto. O que ele passou para vocês, jogadores? Não, ele só falou que o VAR já tinha checado.
o VAR já tinha checado e que já estava confirmado o pênalti, né? Então a gente até falou, cara, vai lá ver, né? Vê, confirma se realmente, né, houve o toque ali, né? E acaba que a gente vê depois no intervalo e depois do jogo, né, a questão da distância que ele estava pro lance do pênalti. Ele tá tão convicto e teria que estar muito mais próximo do lance, né? Mas é como eu disse, é um ser humano, pode ser que no jogo ali, né, na visão dele, ele tenha achado que era um lance, né, que realmente tenha sido pênalti, mas ele tem o VAR, ele tem ajuda, vai para isso, né, para que quando ocorre erros, o VAR venha te chamar para que ele possa corrigir, mas, né, não foi chamado, né, às vezes também o VAR achou que foi pênalti, né, acho que quem viu de fora pelos ex-árbitros aí, todos os árbitros, acho que todos concordaram que não foram pênaltis, mas na cabeça deles foram, né, e olha que tem bastante câmera, então a gente fica chateado porque isso nos tira da final. Como eu disse, vou deixar bem claro de novo, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, a equipe do Palmeiras não tem nada a ver, mas, né, ele acaba com o planejamento aonde a gente vem aqui, é uma equipe sempre difícil de se jogar, uma equipe muito forte, e você vir aqui jogar da forma como a gente veio novamente jogar contra eles e você ser eliminado por um lance desse, com certeza deixa a gente bastante chateado. Muito bem, já a gente fala especificamente do jogo, mas só para arredondar esse assunto da decisão do Flávio de Souza, que acabou sendo o lance crucial do jogo. Vamos ouvir os dois treinadores e os dirigentes do São Paulo, começando pelo presidente são paulino, Júlio Casares. Onde está o VAR? O VAR esteve presente. Tem áudio do VAR conversando com o árbitro. O Brasil todo viu. Eu desafio aqui vocês que estão no dia a dia do futebol. Foi vergonhoso. E não é chororô, não. Nós estamos tranquilos. Eu quero cumprimentar os atletas, a comissão técnica, a diretoria, a nossa torcida. Eu quero cumprimentar todos. Agora, o VAR esteve presente aqui? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. O que a gente espera é que a federação libere o áudio do VAR, para a gente entender o que se falou nesse VAR. Se repito, que o VAR estava aí. Há uma obstrução clara com a perna do Arboleda. Agora, se é até com intensidade ou não, isso é uma questão que tem que falar com o árbitro, tem a ver com a decisão do árbitro. Entendo perfeitamente, há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, que depois fomos à CBF e as linhas desapareceram, lembram-se? Em 2022, portanto, não queria entrar por aí. Prefiro dar os parabéns ao São Paulo, que fez um belíssimo jogo na primeira parte. Los profesionales que manejaron el VAR, ni hablar el árbitro, que cuando pita el penal estaba a 30 metros, terminan estropeando el trabajo de los jugadores, el trabajo de los dirigentes, del presidente, de todos, ni hablar del staff, por una acción que hoy en día ya no puede pasar. Eso pasaba antes, cuando no había tecnología, cuando hoy no puede pasar. Lo que sucedió en este juego, con esa acción puntual, fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Lo que más lamento es que en este tipo de instancia una acción como esta lastime todo el espectáculo. Sobre todo para nosotros que salimos golpeado de uma injustiça que la vieron todos, me imagino, não? O Elton Serra, eu concordo que acho que foi um jogo muito legal na energia, né? Tivemos ali muita disputa de bola, taco a taco em cada pedaço do campo, assim. Acho realmente uma pena um lance tão discutível decidir o clássico. Mas o Palmeiras, futebol, campo e bola, o Palmeiras foi superior ao São Paulo, né? Mereceu o resultado. Eu acho que em alguns momentos do jogo, Edu, a gente falou de números, a gente viu os números, né, do jogo e viu como o São Paulo teve mais a posse de bola, e eu acho que muitas vezes essa questão é enganosa, né? Ter mais posse significa você ter mais atitude, mas eu acho que quando um time que tem menos posse consegue fechar os espaços, ele está controlando o jogo de alguma forma. É claro que com a bola é menos complexo, né, para você controlar o jogo.
Porque você tem a bola e você consegue neutralizar o adversário com essa posse. Mas você pode controlar sem ela e o Palmeiras sabe fazer isso muito bem. O Abel elogiou o São Paulo pelo primeiro tempo, né? E eu concordo com ele. A formação colocada pelo Zubeldia era a melhor possível dentro do que o São Paulo tem à disposição, né? Porque jogou com 3 zagueiros, deixou o Enzo Dias de um lado e o Cedric do outro para apoiarem, dar um pouco mais de largura a essa equipe, mais amplitude, porque com isso o Lucas jogava um pouco mais por dentro e os passes estavam entrando na defesa do Palmeiras por dentro também, né, com o Lucas recebendo entre linhas, Luciano às vezes saindo, né, para o lado direito para dar apoio por ali, o Caleri circulando um pouco mais à frente. O São Paulo tinha uma ideia para tentar passar pela defesa do Palmeiras. Mas aí a gente viu o lance do pênalti, o Gaciba já trouxe aqui. Eu acho que tem algo também que entra na conta, excluindo a questão da arbitragem. Há um erro de saída de bola do São Paulo. O São Paulo armado para sair para o jogo, o Rafael acaba dando um passe ali que o Arboleta meio que escorregou, né? Não houve ali talvez um entendimento dos dois, o Vitor Roque foi muito rápido, né? Conseguiu roubar a bola e aí há o contato que o árbitro marca o pênalti. Até ali o São Paulo conseguia controlar o jogo, né? Conseguia ser um time até competitivo do meio para frente. Quando o Veiga faz esse gol, né? Quando faz 1-0, aí as coisas mudam. Aí entra o Palmeiras copeiro, o Palmeiras que está acostumado a esse cenário. O Zubeldia viveu uma situação de êxito com a LDU, que a gente acompanhou. Eu tive a oportunidade de ver esse time em loco na final da Sul-Americana contra o Fortaleza, e era um time super copeiro. É que esse São Paulo com ele talvez seja menos, até porque tem um estilo diferente de jogo, né? Tenta ter mais a bola. E aí enfrentou o Palmeiras copeiro no segundo tempo, né? E o banco de reservas do São Paulo não permitiu que o time evoluísse dentro de campo ao ponto de pelo menos empatar o jogo e levar a partida para os pênaltis. Aí uma questão também, obviamente, que vai além, né, do que o Zubeldia tem de erro, de acerto nessa equipe. Entrou o Ferreirinha, entrou o André Silva, 2 caras de frente. Entra o Igor Vinícius, que não é um jogador que muda a história de um jogo. Ele perdeu o Alan Franco, colocou o Sabino, trocou um zagueiro por outro. E aí coloca o Eric, que nunca se firmou nessa equipe do São Paulo, no lugar do Lucas, que é um dos principais jogadores da equipe. Você não tem um acréscimo técnico na equipe, né, que o Palmeiras talvez tenha um pouco mais. O Palmeiras sempre falando de contratações, né, de reforçar o elenco. Quando você coloca o Aníbal Moreno no lugar do Emiliano Martínez, do Richard Rios, que aliás... Aí tem uma situação bem interessante pra gente falar desse jogo, né, Edu? Que a dupla de volantes do Palmeiras funcionou muito bem. Aliás, esse Emiliano Martínez é um excelente jogador. Mais uma vez fez um grande jogo. Chegou chegando. Quando você coloca um Richard Rios... quando chega entra o Richard Rios, você mantém pelo menos a consistência. Você tem o Gustavo Gomes, né? Você tem o Felipe Anderson. Tem o Flaco Lopes, que até outro dia era titular dessa equipe e que, de uma certa forma, ajuda nesse ataque do Palmeiras e muda a forma da equipe de jogar. Então o Palmeiras talvez tenha hoje uma profundidade de elenco maior que o São Paulo, que permitiu o time, no segundo tempo, jogar da forma que jogou. Arbitragens à parte, foi um jogo bem equilibrado, mas eu acho que venceu também a equipe que tinha mais opções para o seu estilo de jogo ser mantido por 90 minutos. E foi o que aconteceu com o time do Abel Ferreira. O Elton, você falou do Emiliano Martínez, tivemos o Mikael na zaga, o Palmeiras em mutação, né? Facundo Torres, é um novo Palmeiras que a gente está vendo. E é claro que o destaque é para o Vitor Roque, que consegue um belo passe no segundo tempo. No segundo tempo, me parece até que ele cresceu em campo. O Tigrinho, que avaliação você faz dessa chegada do Vitor Roque ao Palmeiras, dessa estreia, sendo decisivo, né? Porque é ele que cava o pênalti decisivo. Sim, eu achei muito bom, Edu. Um cara que chegou outro dia, é claro que tem a vantagem de entrar num time encaixado, isso facilita muito, né? Mas mesmo assim, tem uma questão de readaptação. É um jogo num campo diferente que ele estava acostumado na Espanha.
Por mais que seja um bom campo, né, o campo do Allianz Parque, o gramado do Allianz Parque, mas é diferente também. Os mecanismos de jogo, ele sai de uma equipe que era muito mais reativa, de jogo direto, para uma equipe que tem mais a bola, mais propositiva. Os encaixes de bola parada, deu para perceber ele conversando com os companheiros, né? De posicionamento na bola parada. Ele está ainda entendendo como joga essa equipe, e dentro de todo esse cenário, ele acabou sendo importante, como você falou, né? Acabou sofrendo o pênalti, marcado pelo árbitro. Nesse jogo, o Palmeiras, como o São Paulo jogou com 3 zagueiros, fechou o Estevão e o Vitor Roque quase que juntos, sem a bola, né? Para os dois pressionarem os zagueiros do São Paulo. E nessa pressão é que aconteceu o lance que gerou o pênalti. Então acho que ele foi importante. É o primeiro jogo de uma marca importante de um jogador que será titular dessa equipe e que vai trazer algo diferente para esse ataque do Palmeiras e estrear num clássico, né? 20 anos de idade completados recentemente, por mais que já tenha jogado no Barcelona, né, que tenha vivido situações também de grandes jogos, é uma semifinal de campeonato contra um adversário histórico, né, do Palmeiras. E ele mostra personalidade. Eu acho que isso é um fator positivo também para ser levado em consideração, porque Elton, traz algo que o Palmeiras já tem, personalidade. A gente volta a falar já, Elton, mas Lucas vai falando agora. Lucas não tirou aquele coelho da cartola que o torcedor São Paulino queria, mas ele fala ao vivo agora no Sport Center. Vamos lá. Acho que as imagens estão aí para todo mundo ver, para cada um tirar suas conclusões, né? O jogo já passou, já acabou, estamos eliminados. O Lucas um pouco sem palavras depois desse jogo, da eliminação do São Paulo. O São Paulo que realmente entrou diferente, né? Daqui a pouco eu quero saber de você, Elton, sobre pontos para o Zubeldia. Ele foi corajoso, botou ali o Alisson jogando com o Oscar na entrada do meio de campo, protegendo os 3 zagueiros ali. Foi uma opção diferente. O Zubeldia surpreendeu na escalação, mandou bem, na sua opinião. A direção do São Paulo deixou claro que o trabalho segue com prestígio na visão dos dirigentes. Nossa, eu tenho medo de uma dessas frases, porque normalmente acontece o contrário na semana seguinte, né? A gente espera que o São Paulo cumpra a palavra, que eu acho que também não é o momento de mudar o técnico. O São Paulo agora tem Libertadores, né? Vai conhecer semana que vem os seus adversários, tem a Copa do Brasil a partir da 3ª fase e tem o Campeonato Brasileiro. Então tem competições até, e aí não é menosprezando o Paulista, são competições maiores, logicamente, do que o Campeonato Estadual. Então eu acho que para a escalação era o que ele tinha à disposição, é o que a gente falou aqui, né? Ele manteve o quarteto, só que uma disposição diferente dentro de campo. Você trouxe bem, né, o Oscar jogando em linha ali com o Alisson, a solução que ele traz, né, por não ter o Pablo Maia, que aí é um jogador que acaba fazendo muita falta nessa equipe, né, ao lado do Alisson, para fazer essa função de volante e deixar o Oscar um pouco mais à frente. O Oscar cada vez mais adaptado a esse jogo sem a bola, porque eu acho que é importante também para o quarteto funcionar, os 4 terem essa responsabilidade defensiva, e o Oscar jogando um pouco mais recuado, aí a responsabilidade é ainda maior, né? E eu acho que ele mostrou que pode também funcionar bem dessa forma, porque com a bola tem muita qualidade, e com a bola o São Paulo tinha uma linha de 4, né? Porque tinha os 2 alas também um pouco mais à frente, tinha o Enzo Dias, que é onde ele jogou um pouco mais à frente, e o Cedric do outro lado. Então acho que ele conseguiu equilibrar também sem a bola, porque tinha esse cinturão de 4 jogadores quando o time precisava defender. E aí um pouco mais de liberdade para o Lucas, né, jogar por dentro. Eu acho que o Zubeldia colocou em campo o que era possível colocar. A gente pode discutir a distribuição em campo, né, como o time se comportou no segundo tempo, se as mudanças feitas por ele surtiram efeito, e eu trouxe aqui. Quem entrou não evoluiu a equipe tecnicamente, nem taticamente, porque o banco do São Paulo é inferior ao time titular. Você não tem ninguém próximo, talvez. O André Silva tem entrado bem nos jogos, né? Tem sido um cara importante. Olhando para o Ferreirinha, que seria talvez uma contratação para ser titular quando chegou, não conseguiu emplacar, talvez em um jogo ou outro consiga ajudar, mas não é o suficiente. Eu acho que dentro do que ele tinha em mãos, Edu, acabou sendo a melhor formação para enfrentar um Palmeiras que está muito mais, digamos, adaptado a esse tipo de cenário, né? Porque viveu por muito mais tempo em relação a essa equipe do São Paulo.
Muito bem, agora sim o Lucas fala ao vivo aqui no Sport Center. Vamos lá. É verdade, mas também o Palmeiras também teve poucas chances criadas também, né? Foi um jogo muito equilibrado, um jogo truncado de duas grandes equipes que queriam vencer e isso dificultou bastante a gente ali na frente, mas eu acho que a gente lutou, acho que a gente correu, a gente batalhou bastante, acho que um pouquinho mais de capricho ali na frente a gente conseguiria talvez fazer o gol. Mas é assim, é um clássico. Agora, como eu falei, 3 semanas aí pra gente ajustar o que tem que ajustar, melhorar talvez o que tem que melhorar na parte ofensiva, na parte defensiva, na transição, enfim. Usar esse tempo aí ao nosso favor pra gente poder chegar melhor preparado para a próxima competição. Lucas, esse posicionamento diferente do Oscar hoje em campo, o quarteto de um jeitinho ali diferente, isso te ajudou dentro de campo? Você gostou de atuar dessa maneira? Como é que foi pra você? Bom, primeiramente do Oscar. O Oscar é um jogador de muita qualidade, acho que ele está bem acostumado a jogar naquela posição, um pouquinho mais ali como volante, né, mais como volante do que como meia, mas ele também domina muito bem aquela função e não tem problema nenhum para ele. E a entrada do Luciano foi para ter um pouco mais de chegada no ataque, né, um jogador que sabe jogar esse tipo de jogo, um jogador que é decisivo, que faz gol. Então o sistema ficou o mesmo, apenas mudou ali com a entrada do Luciano, o quarteto ficou em campo. E não tem problema nenhum, né? E eu falei no jogo anterior que aquela função também gosto muito, porque eu fico mais à vontade, eu fico com mais liberdade ali no meio, não fico preso na ponta, né? E um pouquinho menos de responsabilidade de voltar para marcar, né? Eu fico mais próximo ali do Caleri. Enfim, é um esquema aí que tem encaixado bem, na minha opinião, e a gente vai aprimorar ainda mais nessas semanas aí para a gente poder chegar melhor ainda no Brasileiro. Obrigado. Bom, São Paulo fica pelo caminho, se prepara agora para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, onde também está o Palmeiras. Vamos ouvir os dois técnicos. O Palmeiras vai para a 6ª decisão seguida de Campeonato Paulista. Vamos ouvir o Zubeldia e o Abel Ferreira. Dar os parabéns ao São Paulo, sobretudo pela primeira parte que fez e pela intranquilidade que nos criou em alguns momentos por esta posse de bola. A verdade é que tiveram uma oportunidade ao final dos primeiros 45 minutos e o nosso gol surge de uma pressão bem feita nossa. Nós tínhamos esta pressão estudada, mesmo na segunda parte, dar um pouquinho de iniciativa a um dos zagueiros do nosso adversário para depois, no momento e no gatilho de pressão certo, poder fazer o que fizemos no golo. Mas como disse, acho que o São Paulo fez um belíssimo jogo, sobretudo na primeira parte, naquilo que tem a ver com posse e que nos criou muitas dificuldades. O resto, eu prefiro valorizar aquilo que foi o empenho das duas equipas e dar os parabéns à equipa que, na minha opinião, mais oportunidades criou para vencer este jogo. E estes jogos com o São Paulo, já estou aqui há tempo suficiente para perceber que são jogos onde o nosso adversário contra nós tem feito belíssimos jogos e hoje fez mais um. Talvez, posso estar enganado, acho que vocês me podem corrigir porque vocês viram mais jogos do São Paulo do que eu vi sobretudo os últimos 2-3 jogos, o São Paulo mudou um bocadinho, eu acho que a partir do momento que eles vieram jogar aqui connosco com linha de 5, passaram a jogar com linha de 5 e passou a ser uma equipa mais sólida e mais consistente, mas talvez tenha feito, não sei, dos melhores jogos deste Paulistão, pese embora tenham perdido hoje o jogo, e os jogos com o São Paulo são sempre assim, são sempre difíceis, é derby, são rivais, vivem porta com porta, somos vizinhos, é sempre definido por detalhes e como te disse, podíamos ter feito pelo menos em transição na segunda parte o segundo para matar o jogo e não conseguimos, mas tivemos essas oportunidades. Como te falei, o Facundo, por exemplo, na cara do golo, podíamos ter eliminado ou ter feito o segundo e dar mais calma, mas fomos capazes de aguentar até o fim o ímpeto do nosso adversário e, na minha opinião, mais uma final justa da nossa parte. No, arrancamos bien teniendo tenencia. La idea era tener tenencia y después, por supuesto, encontrar espacio. Por supuesto que estamos enfrentando un equipo que es fuerte defensivamente también, que tiene sus jugadores importantes. Posiblemente nos haya faltado, donde creo que podríamos haber generado más los últimos 15-20 minutos, porque tiramos mucha gente ofensiva y no pudimos ahí doblegar al rival. Pero en términos generales, a pesar de no tener situaciones
muchas situaciones claras, me parece que hicimos un buen trabajo. Yo lo que digo es que el equipo o el plantel está bien, pelea y trata de imponerse en todos los juegos, por supuesto con cosas por mejorar, y esa profundidad que uno quisiera que en determinado juego esté, me parece que la vamos a ir logrando con el correr de los partidos. Hoy en una cancha difícil, contra un rival difícil, siempre estuvimos en partido. Ellos tampoco tenían situaciones, entonces era un partido, sabíamos que iba a ser un partido muy, muy parejo, muy trabado, y el que tuviera la oportunidad tenía que aprovecharla, ¿no? Creo que acredito que el árbitro le dio una buena oportunidad para que ellos se pusieran arriba del marcador. Después tuvimos una clara de Caleri y en el segundo tiempo tuvimos un par. Así que más allá del resultado, lo que más me preocupa es que un árbitro dirija así y que el VAR, la gente que está en el VAR, termine actuando como actuó hoy, ¿no? De novo, o Zubeldia pontuando ali a marcação do pênalti. Tá aí, pessoal, então o SPFC prejudicado aí num jogo muito importante que poderia o quê, pessoal? Poderia levar o São Paulo para a final, né? E sem falar que o SPFC teve uma superioridade, jogou muito melhor do que o Palmeiras, mereceria sim a vitória, mereceria estar na final, e aí, né, o torcedor está na bronca e com toda razão, né? Toda razão, porque o SPFC foi prejudicado. E precisa agora pensar o quê? O Júlio Casares acionar, né, aqueles que é responsável por rever essa situação, porque o São Paulo poderia, como falei, pessoal, ir até pelos pênaltis, né? Sabemos que o Palmeiras não é muito bom em pênalti e o São Paulo, assim, até conseguiria avançar no Paulista, né? Então, pessoal, o próprio Júlio Casares sinalizou aí que o Zubeldia vai permanecer no SPFC porque fez um bom jogo, hein? Demonstrou que tá bem, né? Até o próprio técnico adversário, Abel Ferreira, elogiou a atuação aí do São Paulo. Né, pessoal? Esperamos aí que o SPFC consiga aí reverter essa situação e ser competitivo aí nas próximas competições, né? O São Paulo, hein, pessoal, que jogou, né, muito bem, como falei, mereceria sim sair com um resultado positivo, sair lá, pelo menos ir para os pênaltis, né? E agora vem essa questão da decepção, né, envolvendo a arbitragem, o próprio Gaciba aí, que é um dos melhores técnicos aí, um dos melhores árbitros aí, né, que hoje não apita mais, né, mas especialista na área, confirmou, né, pessoal, que não foi pênalti aí. O jogador Vitor Roque do Palmeiras ali se jogou, né, o Arboleda tirou o pé ainda, mas ele se jogou e o árbitro não foi, pessoal, chamado aí na revisão ali. Teria que ter uma revisão mais detalhada, né, pessoal, porque lance aí jogo de final, lance aí que coloca aí, né, muitos projetos, muito trabalho, né, água abaixo, né, e dessa forma aí o São Paulo foi aí realmente prejudicado aí por essa falha. Deixa aqui sua participação, seu feedback, o que você achou. Na minha opinião, não foi pênalti, né? Analisando ali o lance ali, de vários ângulos, dá para perceber que o Vitor Roque se jogou, né? Deixa aqui sua participação. Se você for novo aqui, pessoal, é um prazer. Nos apoia, deixando seu like. Logo, estou de volta aí trazendo mais informações do SPFC.